Salmo 133, são 3 versos só, e nós vamos pensar uns minutos sobre esse salmo, né? Que quase todos nós sabemos de cor, né? O quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hebrom, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vitória para sempre. Nós vamos falar, e eu acredito que não dessecou esse assunto, porque senão o Senhor não teria colocado no meu coração, de uma maneira muito veemente, esse salmo para nós meditar nele. Vamos falar novamente sobre comunhão. Então o Senhor, que creio que está olhando para nós e está querendo mais que nós nos envolva na comunhão íntima nossa como cristão. E eu tenho aqui sem dúvida alguma, a comunhão é um aspecto mais importante e fundamental do cristianismo. Isso é facilmente comprovado através de inúmeras passagens encontradas na Bíblia sobre comunhão. Então, um cristianismo sem comunhão é como um sino que tine, só faz barulho. Então, se nós não temos comunhão com outros, nós não temos um evangelho verdadeiro. A comunhão é algo obrigatório, essencial para um verdadeiro cristianismo. A palavra comunhão vem, como todos aqui nós frisamos bastante, né? Coinonia, né? E tem o aspecto que significa companheirismo, participação, comunicação, ter algo em comum, compartilhar. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que ter as coisas em comum, ele tem que compartilhar, ele tem que se comunicar. Então, a palavra diz que a nossa comunhão é demonstrada com Deus, dá para nós entender, é com a minha comunhão aqui. Eu demonstro a minha união com Deus, é quando eu sou unido com quem? Com os irmãos. Muitos enxergam a comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, como uma espécie de termômetro do nosso relacionamento com Deus. Não adianta o Leonel pregar bonito, palavras bonitas, sofisticadas. Não adianta o Léo ser um dos melhores músicos do estado do Rio Grande do Sul, tocar lindo a sua guitarra. Não adianta a Tati, quem louva o Senhor, o Natan, tanta gente louvar lindamente, com a voz super afinada. Graças a Deus que nós temos aqui um grupo maravilhoso. Vendo a Tati e o Natan louvando o Senhor, a gente sente algo, vendo o Léo tocando. Mas não adianta de nada se eles não tiverem comunhão com a igreja. Não vai tocar. Não vai. Não adianta eu estudar, ter um monte de cursos, se eu não tiver comunhão. O que vai demonstrar a minha comunhão com Deus, isso não demonstra a minha comunhão com Deus, eu ter tudo isso. Agora, quando eu estou ligado com os irmãos, que eu estou me relacionando, que eu estou amando, que eu estou compartilhando, que eu estou auxiliando, muda. Eu tenho uma frase que eu botei aqui, as pessoas podem discutir o meu sermão. Eles podem discutir. Eles podem até questionar o meu sermão, mas nunca pode divergir da vida que eu tenho dentro da igreja em união com meus irmãos. Porque quem vai testemunhar da nossa união somos nós uns para os outros. Pode questionar.
Pode até querer colocar obstáculos no nosso sermão, mas a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa história, ninguém pode questionar, porque essa é visível. Então, temos comunhão com nossa igreja local, podemos ter comunhão com Deus. Se temos dificuldade em ter comunhão com a nossa igreja, com certeza estamos com dificuldade com o nosso relacionamento com Deus. Isso aqui eu estou fazendo só uma colocação para nós chegar no Salmo. Eu não cheguei no Salmo ainda. Nós não dessecamos o Salmo. Isso é só algo que eu estou colocando aqui para nós entender o que é essa comunhão do Salmo 133. Então, se eu não estou conseguindo ter uma comunhão com o Marcelo como cristão, certamente a minha comunicação com Deus e minha comunhão com o Senhor está afetada. Você como cristão, eu como cristão, como é que nós estamos nos comunicando? Como é que nós temos a nossa união, o nosso comprometimento? Já vamos dizer dentro da nossa família. Como é que está o meu relacionamento dentro da minha família? Como é que está a comunhão comigo e a irmã Mara? Como é que está a comunhão minha com a Laís, com o Tom, que estão longe? E isso não impede a minha comunhão com eles. Não impede. Como é que está? Já falando aqui. Se eu não estou em comunhão, se eu não estou num acordo diante dos projetos de Deus, da minha vida com a minha esposa, com a Mara, a minha comunhão com Deus está com problema. Está com uma ruptura. Então vamos pensar nisso. Atualmente vivemos dias onde o relacionamento tem se tornado cada vez mais superficial, né? Nós estamos perto de quem está longe, estamos longe de quem está perto. Não é isso? Às vezes nós estamos dentro de casa, eu e a Mara ali, ela de um lado, ela está conversando com a Laís e eu ali. Às vezes eu estou conversando com o Luan e ela ali. Ela está lá no relacionamento. Só que isso não pode ser em termos de comunhão. A minha comunhão, eu não posso ter mais comunhão com as pessoas longe de mim do que com as que estão perto. Mas nós vamos chegar no Salmo lá, tá? Muitas dessas coisas têm afetado a comunhão da igreja, impossibilitando de criarmos laços profundos que nos permitem ter experiências de qualidade. Irmãos, nós crentes, nós somos uma família. Nós temos que ter um relacionamento, não só esse da igreja. Não só esse de nós se encontrar na Focol. Não só esse de nós encontrar no culto de domingo, na celebração. Não só de nós encontrarmos num curso ou numa festividade da igreja. Nós temos que ter e querer isso, um entrelaçamento. Nós temos que ter uma intimidade. Nós temos que sentar para conversar. Nós temos que sentar para um ouvir o outro. A igreja tem que ser assim. Claro que nós não vamos poder estar com todo mundo, mas tem que ter. Não é panelinhas, não é isso não. Mas, olha gente, eu tenho um carinho tão grande pelo Marcelo que você nem imagina. A alegria que eu vejo quando eu chego lá em casa e está o Marcelo junto com o pai, junto com o Gilson agora lá. Ele criou esse vínculo. A casa do pai é a casa do Marcelo. O Marcelo cuidou nesses últimos dias a mãe mais do que eu quase. Eu chegava assim para a Mari, que coisa mais querida aquilo. Isso nós temos que ter entre todos. Isso é comunhão, isso é igreja. O Marcelo se preocupava até com os remédios que o pai tinha que tomar. O senhor tomou seu remédio? E não, isso é intimidade, gente. E nós temos que ter entre todos isso. Porque nós somos irmãos. Nós vamos para o mesmo céu. Nós vamos para o mesmo lugar, nós vamos conviver a eternidade juntos. Então vamos começar a nos preparar aqui. E Deus falava profundamente hoje no meu coração, né? Sobre isso.
Nós temos que nos relacionar, nós temos que ter um relacionamento profundo. De quando alguém de nós chegar em um... Hoje tinha alguém que olhava para mim e dizia assim, o senhor está preocupado. Me conta o que o senhor tem. O senhor está preocupado. Me conhece. E nós, está um no município e outro no outro. Mas a nossa intimidade, o nosso relacionamento é de comunhão. Gente, eu estou dizendo... E agora, mais ainda, eu tenho que ter dentro de casa essa comunhão. Eu tenho que praticar junto com a Mara. Eu tenho que praticar com o pai. Eu tenho que praticar com o Gilson. Eu tenho que praticar com o Rude. Eu tenho que praticar com o Flávio. Eu tenho que praticar com a Tati. Eu tenho que praticar. O Rude escolheu a Tati. Eu tenho que praticar com a Tati. Não é que eu brinco muito com a Tati. Sou apaixonado pela Tati. Né? Ela me incomoda muito. Acredito para vocês que ela deixa de carregar o celular da casa dela para vir carregar na minha, para gastar minha luz? É de tanto intimidade. Ela deixa descarregar o celular lá e vem com o celular descarregado. Então nós temos que ter isso, irmão. E a igreja toda. Porque nós vamos para o mesmo lugar. Então, porque através do exemplo da igreja primitiva, registrada em Atos, que nós batemos, percebemos que uma igreja saudável é aquela que cresce em 3 sentidos. Primeiro, para cima. Uma igreja que tem união, ela adora junto. A igreja vem. O que aconteceu hoje? Um bateu palma lá num cantinho, o outro aqui, quando viu todo mundo, precisou. Alguém falar, não, a igreja está unida, ela está sentindo, quando o Espírito Santo toca num, ela toca em todos. Então, a igreja unida, ela leva adoração. Primeiro pilar, uma adoração unida. Segunda, é para dentro, é a comunhão. Nós adoramos e sentimos comunhão, sentimos desejo de estar junto, um cuidando do outro, e daí externamos para fora. Daí as pessoas, nós não precisamos, o evangelho é algo que nós não precisamos fazer muita força. Se nós vivemos em comunhão, em unidade, os de fora vão ver, os que vivem nas trevas, que vivem preocupados, que vivem angustiados, que alguém vai lá só para se aproveitar da situação dele. Vê que na igreja, nós não fizemos acepção de pessoa, que nós amamos nós todos iguais, que nós estamos unidos, se preocupando um com o outro. Eu quero ir para lá. Teve gente que aconteceu aqui, saiu ele fora e perguntou para um da minha família, o evangelho é isso aí? É isso aí o evangelho? É isso aí o evangelho. É isso aí ser crente? É isso aí ser crente, unido em todos os aspectos. Como é que está a minha união? Então nós vamos ver esse Salmo 133, que fala, ó quão bom, ó quão suave é, que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós vamos dissecar esse primeiro tópico aqui. É bom e agradável. A união, a comunhão, ela é boa e agradável. Assim como um pai se alegra em ver os seus filhos convivendo em harmonia, é bom e agradável para Deus nos ver em comunhão. Tu quer agradar a Deus? Tu quer alegrar a Deus? Viva em comunhão com teu irmão. A maior felicidade de um pai é ver os irmãos unidos, sem divergências. Um é mais alto, outro é mais baixo, um é mais gordo, outro é mais... Não, isso não tem importa, um é mais feio, outro é mais lindo. Não, para o pai não importa, e assim é para Deus. Ele não quer que nós vivamos em particularidades. Tu quer alegrar a Deus? Viva em comunhão com o teu irmão. Além de fortalecer os laços e relacionamentos, ela é uma excelente ferramenta evangelística.
Quando nós demonstramos comunhão, o que eu falei, as pessoas até podem questionar o nosso sermão, o que eu falo aqui, mas não pode questionar a vida que eu levo com os irmãos. Porque um vai dando testemunho do outro. Eu acho que é muito difícil um irmão falar mal do outro, ou deixar alguém falar mal. Uma vez eu conversando com a Mara disse assim, o meu tem defeito, mas tu não bota. Né? Por quê? Porque embora eu dissesse alguma coisa, ela ia, porque é da família. Um protege o outro. Então, entre nós, como é que um vai falar mal do outro? E isso aí fora, as pessoas têm que ver que nós temos uma unidade. Claro, temos diferentes maneiras de viver, condição de vida, mas a nossa união em Cristo é uma só. E nós temos que ter essa união. Isso é uma ferramenta. O nosso testemunho como união, dentro da igreja, de comunhão, é uma ferramenta para nós evangelizar. Dificilmente alguém permanece numa igreja se não consegue construir laços verdadeiros de amizade. Sobre isso, o pastor Hernandes, que eu vi essa colocação dele, disse o seguinte: a evangelização sem a comunhão é como uma sala de criança, onde os bebês recém-nascidos são abandonados à própria sorte. Se alguém chegar aqui e não ver que nós temos união, nós estamos abrindo a porta para ele sair para fora de volta. Se quando eu estiver evangelizando alguém, falando do amor de Deus para alguém, eu começar a botar defeito em algum outro irmão, eu disse, por isso aí eu não quero ir. Nós temos que ser os protetores dos nossos irmãos. Nós temos que ser cúmplices dos nossos irmãos. Quem tem união tem uma cumplicidade. Não de apoiar erro, não. Não de botar a mão por cima, não. Mas não de ser o primeiro a expor. Eu vejo uma dificuldade na Tati. O que eu vou fazer? Eu tenho comunhão com a Tati. Eu vou conversar com a Tati. Eu vou me aproximar da Tati. Eu vou proteger a Tati. Para tentar ajudar ela a resolver. Isso é união. Eu sei que se eu não tenho união com a Tati, eu não tenho como eu chegar nela. Não tem. Eu não vou ter a liberdade de chegar e conversar com a Tati. Então, meus queridos, a comunhão é algo muito importante. Por isso que ela é agradável. E para mim evangelizar, e para mim trazer pessoas para cá. As pessoas têm que se sentir bem no nosso meio. Então, a união é agradável. Também é como óleo. Eu, particularmente, imagino que quando Davi escreveu esse salmo, começou relatando o quão importante os irmãos viverem em união, mas, no entanto, não ficou satisfeito em escrever só esta frase e começou a pensar: como eu posso mostrar ao povo de Israel a importância de viver em unidade? Como se ele dirigia ao povo judeu, resolveu usar como analogia algo que fazia parte do dia a dia deles. É muito rico em simbologias o óleo. Coincidentemente, ele simboliza como espiritual, como remédio e como cosmético. Uma pessoa com união, ela serve de remédio para os outros. A minha união com as pessoas torna remédio. Como assim? As pessoas vão poder buscar em mim, vão poder se abrir para mim. Porque às vezes uma doença não precisa remédio, precisa se abrir. Precisa falar, precisa até confessar. E eu vou confessar para alguém que eu não tenho união com ele, que eu não tenho confiança? Então a minha união, ela serve como óleo, ela serve como cura e como um cheiro suave. Como é bom a gente chegar perto de uma pessoa cheirosa, né? É gostoso. É a mesma coisa quando a gente chegar perto de uma pessoa cheia de Deus. Quando uma pessoa cheia de Deus te abraça, ela transmite algo muito gostoso.
Eu, em muitas provas, muitas lutas que eu tive, muitas pessoas não me falaram nada, elas só me abraçaram. E quando elas me abraçaram, eu sentia o conforto. Por quê? Porque elas estavam cheias de óleo. E elas têm essas características. Da mesma forma, a comunhão é a expressão exterior da ação interior do Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando eu estou em comunhão com alguém, eu estou expressando o que eu tenho dentro de mim. O que a palavra diz? A boca fala o que o coração está cheio. O que eu penso e o que eu faço é uma ação exterior que vem para interior, que vem para o exterior, de amor. E isso nós sentimos, nós não precisamos dizer, eu sou cheio de amor. Viu? Pode vir aqui que eu estou cheio de amor. Não. A maneira que eu me conduzo, a maneira que eu me relaciono, a maneira que eu ouço, a maneira que eu respondo, a maneira que eu apoio, a maneira que eu corrijo, demonstra amor. Eu externo. Tem pessoas que externam, que sentem até pelo rosto, né? Não dá nem para chegar. Tem gente que quando tu vê não dá nem para chegar perto. Aquele lá não dá, hoje não dá. Amanheceu azedo. Não tem ninguém aqui assim, né? Capaz. Nós externamos. Então, quando nós somos cheios de Deus, nós externamos o que nós temos. E as pessoas percebem. E é isso que nós precisamos demonstrar. Mas para nós ter essa união, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, a comunhão produz cura à alma e alívio às dores. Como óleo. A nossa comunhão entre a igreja, como eu disse, ela produz cura à alma. Vem uma pessoa angustiada, chega na igreja angustiada, chega perto de uma irmã, o Espírito Santo começa a agir, tu já não saiu bem? Precisou aquela irmã falar, precisou aquele irmão falar? Não, porque ela está em comunhão contigo. Então ela está cheia. Tu foi atacada, tu foi atacado, não teve aquela resistência, mas quando tu chega perto de alguém, cheio do Espírito Santo, cheio de amor, isso aí vai transmitir para aquela pessoa. Eu não sei, creio que vocês já tiveram essas experiências. Eu estou passando coisas que eu tive experiência e tenho experiência. Com pessoas assim, que veio cheia de Deus. Da mesma forma, a comunhão embeleza o relacionamento e a amizade. Coisa boa. Tu não poder ter resguardo nenhum para chegar no teu irmão. Hoje no Leonel não dá para chegar. Hoje no Leonel está difícil. Olha lá com o jeito que está. Agora eu vou poder chegar sem reserva. Como eu chego lá no Rude, eu só bato na porta e digo, estou entrando. Por quê? Porque eu tenho comunhão. Acordar a Tati. Eu gosto. Tenho comunhão com ela, meu xinga. Então, isso nós temos que ter essa comunhão, gente. De nós poder ter esse relacionamento. E é com todos. Nós devemos ter. Deus falava profundo no meu coração. Embeleza o relacionamento. Tira as picuinhas. Tira as picuinhas. Eu conheço a pessoa, eu posso chegar. Eu posso chegar tanto chorando, como rindo. Ela vai me receber do mesmo jeito. Vai te receber, porque tu tem comunhão com ela. Outro ponto que o óleo se refere, que ele era precioso e caro. Não era qualquer óleo. Então, a comunhão não é qualquer coisa. Ter comunhão é coisa que custa caro. Nós temos que entender o nosso irmão, nós temos que compreender o nosso irmão. Nós temos que amar o nosso irmão com todos os defeitos dele. Nós temos que amar o nosso irmão com todos os defeitos dele. Eu vou amar o fulano porque o fulano é queridinho. Agora o outro não. Aquele lá. E isso tem que repercutir no nosso dia a dia, no nosso convívio, no nosso relacionamento. E as pessoas aí de fora vão ver esse relacionamento, vão ver essa intimidade e vão dizer, eu quero ir para lá.
Eu quero ter esse relacionamento. Eu quero ter esse cuidado. Porque eu vou dizer para vocês, nós todos aqui somos observados pela sociedade que nos rodeia. Às vezes vem algo para nós, eles ficam... Quero ver a reação dele. Quero ver a reação dele. Quero ver. E daí tu tira de letra, daí eu digo, eu quero ser tratado assim. Eu quero ter esse tipo de comportamento. Por quê? Porque eu me peso por mim. Eu olhava para os crentes. Eu via as atitudes dos crentes. E tinha uns que eu dizia, para mim ser crente, ser igual, eu ser assim, eu não vou ser. E uma vez eu disse, o dia que eu ser crente, profetizei sem saber, eu não vou ser igual o fulano, ciclano, não, eu vou ser diferente. Eu não vou ter aquelas atitudes, não. Eu não vou ter aquelas reações. Eu não vou me portar daquele jeito. E todos eles fazem isso comigo, com você. Ah, mas eu vou, ó o fulano lá. Não, eu vou me portar como fulano. Eu pensava isso. E eu tô falando porque eu fazia isso. Eu nunca falei mal de crente. Eu não vou ser crente, porque esses crentes nunca. Mas eu observava toda a crentalhada. Eu ficava de cutuca neles. E agora eu sei que tudo fica de butuca em mim. Quando eu me converti, teve um vizinho meu que disse, mas Leonel, tu não precisava se converter, rapaz. Porque que ele sabia que crente só ia para a igreja e voltava para a igreja. Ia para a igreja e voltava para a igreja. Tu é um cara bom, cara. Tu ajuda todo mundo aí no prédio. Eu digo, nem fala mais, porque eu vou ter que, se eu era bom, vou ter que ser melhor. Se eu ajudar, vou ter que ajudar mais. Não, para como acerto. Não fala mais nada. Porque você ia me botar um jugo muito pesado. Porque as pessoas acham aí que ser crente é só para depois ser bonzinho. Não. Ser crente tem uma vida com Deus. Um relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, por quê? Esse tipo de comunhão, ela dá fruto. Quando o filho, e isso Deus falou no meu coração, quando aquele filho que não quer nada com Deus, e vê o cuidado que o pai tem com a mãe, e que a mãe tem com o pai, começa a mexer com ele. Aquele cuidado que o pai tem com ele, começa a mexer com ele. Com aquelas coisas que mudam no relacionamento, às vezes assim, na condução de alguma situação por causa dele, mexe com ele. E ele acaba vendo aquilo, não, eu quero isso para mim. E vai mudando o comportamento. Então, o relacionamento, ele gera fruto. Demonstra isso. Vive em comunhão dentro da tua casa. Vamos nos relacionar com Deus de uma maneira muito profunda para mim ter comunhão dentro da minha... Entrar paz dentro da minha casa. Paz não é falta de conflito, viu? Paz, eu agir tranquilo no meio do conflito. Eu estar tranquilo no meio do conflito. Eu não me alterar no meio do conflito. Aí eu quero ter paz. Vai vir conflito para te mostrar que tu tem paz. Como é que tu está agindo no meio dos conflitos dentro da tua casa? Em paz? Crente tem que agir em paz. Senão, está complicada a situação. Como é que tu está reagindo diante dos conflitos no teu trabalho? Tem que ser em paz. Porque assim vai ganhar o empregado, vai ganhar o patrão, vai ganhar a faxineira. Pô, mas como é que pode? Foi uma das maiores lutas da minha vida, foi isso, né? Porque eu era explosivo. Eu nem tinha pavio. Tem uns que ainda tem um paviozinho. Eu nem tinha pavio. Agora, de vez em quando, a Mara tem uma cutucada, dá uma reagida. Não. Por quê? Tem um momento? Tem. Aí nós não somos também... nunca mais vamos mudar. Agora eu vivo em paz e nunca mais... Não. Vai vir os conflitos. Para nós agir cheio do Espírito Santo. A comunhão, a união, ela gera bênção e vida. Bênção e vida. Davi finaliza dizendo que ali em Sião, o Senhor ordena a sua bênção para sempre.
Sião era o lugar onde se encontrava Jerusalém, onde se encontrava o tabernáculo, onde se encontrava a igreja de Deus do Antigo Testamento. Era o símbolo da união espiritual do povo de Israel. Então, no Novo Testamento, Sião passa a simbolizar o reino espiritual, a Jerusalém celestial. Por isso, está na Escritura: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nele crer não será de modo algum envergonhado. Quando nós temos comunhão e nós vivemos em comunhão, nós somos abençoados. Deus abençoa a nossa vida. Deus abençoa a vida de quem nos observa. Deus abençoa a nossa família. Quando uma família unida, não é uma bênção? Não é gostoso tu estar em casa quando tudo está em paz? Não é maravilhoso quando não surge nenhuma divergência que venha trazer separação dentro de uma casa? Quando nós temos em união na igreja, porque um está orando pelos outros. Eu oro pela família do Valnei, o Valnei ora pela minha família, se nós temos em comunhão. Se nós não temos em comunhão, não adianta eu orar pelo Valnei, se eu não estou em comunhão com o Valnei. A comunhão. Por que muitas orações às vezes não são respondidas, que alguém ora por alguém? Porque não está em comunhão. Daí, nós temos que ter essa... O que impede? O que impede a nossa oração de chegar a Deus? É a falta de comunhão. A gente só diz que eu não posso brigar com a Mara, que senão Deus não vai ouvir minha oração. Eu tenho que estar em comunhão não, eu tenho que estar em comunhão com todo mundo. Se eu não estou em comunhão com a igreja, Deus não vai ouvir minha oração. Faz separação. O que faz separação da minha... Meu Deus, é a minha falta de... É pecado não ter comunhão. Se eu estou com falta de comunhão com alguém, eu estou em pecado. Então Deus não vai ouvir a minha oração. Não. Eu posso estar tapado de comunhão com a Mara, mas se eu não estou com a Tanise, estou com uma pendenga com a Tanise, a minha oração está corrompida. Vamos procurar, vamos nos esforçar para viver em comunhão com a igreja. Se alguém tem alguma restício de alguma pendenga com alguém, vamos resolver, gente. Jesus está voltando. Não vamos perder algo maravilhoso que Deus tem para nós. Então, quando estamos ligados uns aos outros em comunhão, o Senhor não só nos abençoa, como também gera vida em nós e através de nós. Quando Deus me deu esse pensamento aqui, quando eu estou em comunhão, ligado com a igreja, com os irmãos, o Senhor não só abençoa a mim, Ele gera vida em mim. E através de nós para as pessoas. Porque daí nós estamos sempre alegres, né? Não tem o que nos tire a alegria, se nós temos em comunhão, porque nós sabemos que alguém está pelejando por nós. E para nós terminar com essa reflexão, que é uma pequena reflexão que eu trouxe para os irmãos, Deus me deu 3 perguntas para me deixar para mim e para você. Eu estou em comunhão com Deus e com a igreja? Sendo que, para mim ter comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com a igreja. Vamos inverter então esse negócio. A minha demonstração de comunhão com Deus é quando eu estou em comunhão com a igreja. Qual é o meu nível de comunhão com Deus? Quanto % da igreja está em comunhão comigo? Com quanto % da igreja eu estou em comunhão? É para nós pensar. Outro, é possível estar em comunhão com Deus, porém não estar com a igreja? Eu não quero que tu fique com a minha resposta. Eu quero que tu pergunte para Deus. Eu quero
que tu vá para o teu TSD de amanhã, ou até, se tu aguentar até amanhã, porque eu acho que hoje tu vai fazer ele. Deus, eu estou em comunhão contigo? Como é que está o meu relacionamento contigo? Foi a mesma coisa que quando eu me converti. Eu dizia que Deus não ia me deixar por causa da minha cervejinha. E antes de sair para um jantar nosso lá, que era o mensal do quartel, eu já estava indo na igreja. Mas a minha cervejinha, Deus não ia me deixar. Eu não vim para salvar o mundo, eu dizia, Jesus veio. Não, então ele não vai me deixar por causa da cervejinha. E naquela noite, antes de ir para esse momento, eu perguntei assim, Deus, o que está impedindo de eu te servir como tu quer? Tira de mim. O que está faltando para mim me entregar para ti totalmente? Para me quebrar todas as barreiras. E fui para o jantar. Cheguei na Boi Bom, onde meus colegas estavam me esperando. Peguei a cervejinha e grudei. Trancou. Sabe aqueles negócios que botam em açude para trancar água? Parece que foi aquilo que entrou. Ficou aquela coisa de cerveja amornando na minha boca aqui, ó. Aquela coisa mais horrível. E eu saí desesperado para o banheiro e cuspi na pia. E olhei para o espelho e disse, o que é isso? Tu não pediu para me tirar tudo que estava impedindo de tu se entregar totalmente? Saí crente dali. Então pergunta para Deus. E ele te respondeu para mim, que estava de recém começando. Imagina você, que tem já uns quilômetros rodados com Deus. Pergunta para ele. Pergunta, é possível eu estar em comunhão contigo? Estar com alguma pendenga com o irmão? Essa é para te responder também. Me sinto realmente envolvido com o corpo de Cristo, a igreja? Tu se sente parte dessa igreja? Eu sou daqui. Eu faço parte, eu tenho comunhão com os irmãos. Eu estou na unidade com os irmãos. Eu estou em casa. Eu me sinto bem. Podemos dizer, esse salmo, como é bom, como é suave, que os irmãos vivam em união. É isso que o Senhor quer. Ele é Pai. E Ele quer que nós vivamos em união.